Estamos chegando a mais uma Escola Bíblica Especial e é muito bom receber você aqui juntamente conosco para continuarmos estudando a série de lições O Deus das Alianças. Estamos chegando no 5º estudo, Uma Nação Santa. Compartilhe esse link aí com seus amigos, com a sua igreja local, como sempre pedimos. Compartilhe com as pessoas que são apaixonadas pelo estudo das Escrituras, compartilhe com aquelas pessoas que precisam criar esse prazer de estudar e aprender mais da Palavra de Deus. Mande aí nos seus grupos agora, gaste esse tempo aí distribuindo esse conteúdo para que mais pessoas possam ter acesso aos conteúdos da TV Viva a Promessa e, em especial, a Escola Bíblica, esse programa agora que estamos começando. A gente conta com você fazendo esse compartilhamento e daqui a pouco a gente volta para iniciarmos o estudo da lição de número 5. Muito bem, estamos de volta. Seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, amigo, amiga, que está acompanhando a Escola Bíblica Especial de hoje. Já compartilhou o link? Ainda dá tempo, compartilha aí para a gente acompanhar esse estudo. Bom, eu não sei se você já construiu uma casa, participou de uma reforma e em algum momento você teve acesso a um projeto de arquitetura, uma maquete do que seria o resultado final da obra, porque primeiro a gente faz ali no desenho, no papel, né, num desenho arquitetônico, por exemplo, e depois isso vai para a mão de um empreiteiro, de um engenheiro civil, de um pedreiro, para que essa obra saia do papel e seja definitivamente construída. Se você tem essa experiência, o quanto essa experiência é positiva, no sentido de que o que estava no papel, o que foi projetado, realmente encontrou realização na obra final, na obra realizada. Ou não, ou o contrário, o quanto que estava no papel, quando você olhou para a obra realizada, as medidas estavam diferentes, os tamanhos, os pilares, ou por erro estrutural, ou por erro de quem efetivamente trabalhou. Por que eu começo com esse comentário? Porque esta lição vai tratar da nação de Israel, da nação santa, como diz o título, e ela é como diz o autor da lição, uma maquete, um projeto, a maneira como Deus projetou como o seu povo deveria viver no meio das nações, qual era o projeto original da criação, da maneira como as pessoas deveriam viver. O que a gente vai ver nessa lição é o quanto a nação de Israel, como essa maquete, representou aquilo que era o plano original de Deus. E para isso, a gente tem com a gente, para essa lição de número 5, pastor Alex, que está aqui com a gente, pastor da Convenção Paulista, e está aqui com a gente mais uma vez para participar desse estudo. Seja bem-vindo, pastor Alex. Por favor, cumprimente os nossos irmãos. Obrigado, pastor Júnior. A paz do Senhor, meus irmãos. Deus possa nos abençoar nesse tempo aqui juntos de estudo. Sejamos edificados aqui pela palavra do Senhor. Bom, você já deve ter participado de algumas obras de igreja, né? Sim. Que a gente pensa uma coisa e, quando eu falo obra de igreja, não no sentido da missão, que a gente fala tanto ultimamente, mas tijolo, a obra cimento. de tijolo, cimento, gesso e tudo mais. Essas experiências nem sempre são positivas, né? Verdade. Às vezes, como você introduziu, né? Às vezes você está pensando uma coisa e o resultado acaba sendo bastante diferente, né? Falando da nação de Israel, para a gente entrar no estudo, antes da gente entrar nas perguntas, explique para a gente, ajude o estudante a entender essa proposta introdutória da lição. O povo de Israel é um povo maquete, é um povo que, na intenção de Deus, representa o seu plano original. O que a lição está querendo dizer com essa afirmação? A lição está tentando mostrar que Deus, ele
escolheu e formou um povo para representar exatamente a sua vontade. Esse povo, ele deveria ser visto, né? Eu acho que a função da maquete é justamente ficar em exposição, né? Então você introduziu aqui com o exemplo de uma obra, né? Algumas pessoas, quando vão adquirir, por exemplo, um apartamento na planta. Isso. Então eles vão lá no empreendimento, eles veem lá uma maquete em exposição. Eles podem escolher em qual andar, né? Eles vão comprar o seu apartamento. Eles podem perceber onde é que está sinalizado aqui as principais áreas, né? O estacionamento, a área de lazer, enfim, cada um dos aspectos, né? daquele projeto. O povo de Israel é esse povo criado por Deus para ser um povo em exposição da vontade de Deus. Seria uma demonstração daquilo que Deus sempre quis para nós. E ao mesmo tempo aquilo que Deus sempre nos entregou como missão. Uhum. Então Israel deveria ser esse povo para ser observado, visto, e as pessoas depois de verem disserem, ok, a gente quer isso para a gente também. Então é nesse sentido que Israel é essa maquete, esse povo, esse protótipo, né, daquilo que Deus ele sempre quis para o seu povo. Muito bem, a gente vai passar aqui nas perguntas e a gente vai poder fazer essa construção, né, histórica da formação do povo de Deus até a sua consolidação e a maneira como ele respondeu a essa maquete ou não, né? É interessante, na sua fala, o texto base é assim: agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão meu tesouro pessoal dentre todas as nações. Êxodo 19, verso 5. Eu tenho para mim, você estudante aí da Palavra de Deus, que está acostumado às escolas bíblicas presenciais, ou que gosta do estudo da Palavra de Deus, eu tenho para mim que você, por vezes, muitos de nós temos esse pensamento, e Alex, eu queria a tua ajuda aqui também. A gente lê esse tipo de texto e, por vezes, parece que ele não aponta para o aspecto da exposição, ele aponta somente para um aspecto da exclusividade. E eu sei que ao longo aqui da construção a gente vai poder tratar sobre isso, né? Aliás, até começando na primeira pergunta, com base no item 1, comente sobre a estrutura criação, queda e restauração presente no contexto do chamado de Abraão e sobre a estratégia de Deus em escolhê-lo, em Gênesis 12. Então, o texto base da lição está em Êxodo 19, que já estamos num ponto mais avançado, distante ali de Abraão, já com Moisés, e o povo hebreu formado ali, escravizado no Egito, para sair do Egito, saindo do Egito para ir para a terra que mana leite e mel, a terra prometida. O quanto essa formação do povo de Deus, representada aqui no chamado de Abraão, aponta não somente para a exclusividade, mas para essa ideia de um povo em exposição. De fato, se você lê esse texto de Êxodo 19, né, de maneira isolada, é tudo que ele parece, de fato, né? Nós somos um povo dentre todos, escolhidos por Deus, o texto diz, somos o próprio tesouro de Deus, né? Sim. Então, é uma grande, assim, massagem, né, na nossa alma, né? Ouvir um negócio desse. Mas quando a gente vai justamente para essa construção que há, né, no início da Bíblia, até chegar no próprio chamado de Abraão, aí eu acho que essa ideia de exclusividade, ela perde força e a gente consegue caminhar mais para o propósito de fato, né, do chamado do povo de Deus. Tem uma estrutura, parece que muito assim, evidente nos primeiros capítulos da Bíblia, essa ideia da criação. Deus cria, mas daqui a pouco o ser humano ele desobedece, cai, e aí na sequência Deus, novamente, como iniciativa dele, ele intervém e traz a restauração. Então, do primeiro capítulo de Gênesis ao terceiro, a gente tem isso acontecendo, esse tripé, né? Criação, queda, redenção. Se a gente caminhar um pouquinho, lá no capítulo 4 vai
vai surgir um que volta a invocar o nome do Senhor, né? Diz lá no capítulo 4. Enos, né? Enos volta a invocar o nome do Senhor, um dos filhos de Sete, né? Volta a invocar o nome do Senhor. Só que na sequência, a gente já vê de novo uma degradação moral da humanidade que vai ter o seu desfecho ali no capítulo 6, já na ideia de Deus destruir a humanidade. Ele faz isso através do dilúvio. Mas, ao mesmo tempo, essa também é uma oportunidade de Deus para restaurar a humanidade. Então, Deus tem ali a restauração através da própria família de Noé, né? Aqueles que escolhem estar na arca. Parece que há uma nova oportunidade dada por Deus para a humanidade. Mas, novamente, né? Novamente, na sequência, a gente vê a humanidade de novo se corrompendo moralmente. E aí a gente caminha, talvez aí já num terceiro bloco, até o capítulo 11. E no capítulo 11 você tem a ideia da Torre de Babel, aquela proposta de se alcançar os céus. Alguns dizem que há uma crença pagã da época que diz que se eles alcançassem o céu, eles conseguiriam tirar Deus do trono, né, destronar Deus. Então eles querem chegar até os céus, e essa construção nada mais é do que uma evidência da arrogância da humanidade, desse desejo de autonomia, né, da humanidade, de querer ser o seu próprio Deus, de querer tomar conta da sua própria vida, de não ter alguém acima, né, de si, no qual ele precisa dar satisfações. Então, isso é uma evidência muito clara. É nesse contexto que aparece Abrão. É nesse contexto que Deus vai chamar a Abraão. Nesse contexto onde as pessoas querem se autogovernar, Deus chama a Abraão, e Deus vai fazer isso com um propósito assim, muito, muito claro, né? Abraão, ao contrário do que alguns pensam, Abraão não é fruto, ele não é chamado por mérito. Sim. Mas ele é chamado por pura graça de Deus. O chamado de Abraão é uma ação intencional de Deus e, ao mesmo tempo, é uma ação graciosa de Deus. Na relação ali de Gênesis 11, 12, até parece indicar que Abraão, esse homem chamado aqui filho de Terá, é como se ele é pensado dentre aqueles que, de alguma forma, representam o projeto Babel, né? Sim. Dentre os que estão no projeto da autonomia e da arrogância, é como se Deus pensasse em um dentre eles para começar uma construção. Por isso não há mérito, principalmente por isso, ou talvez também por isso não há mérito, né? É dentre esses que Deus precisa escolher um para apresentar o seu propósito para as nações, né? Sim. Você lembrou bem de Terá, o pai de Abraão, o texto está aqui na lição, né, de Êxodo, aliás, de Josué, capítulo 24, ele vai fazer essa referência àqueles que Deus salvou, dizendo justamente isso, né, que Terá, pai de Abraão, foi tirado da além do Eufrates e do meio da idolatria. Então, é desse contexto que Abraão vem. Abraão não é um cara não é um irmão que está assim, vivendo num contexto de perfeição. Sim. E aí Deus o chama porque ele é perfeito. Não, Deus tira Abraão do meio da idolatria, do meio desse histórico, né, familiar, e nesse contexto de dispersão, porque a sequência da Torre de Babel vai mostrar isso, né? Eles querem se reunir para chegar nos céus. Aí Deus diz não, diz o texto que Deus olha, ele diz que isso não vai ser assim, confunde as línguas e dispersa essas pessoas. Então, se a gente ligar o chamado de Abraão a essa dispersão, a gente pode entender que Abraão é chamado, quando Deus diz que através dele todas as famílias seriam abençoadas. Quais são essas famílias? Aquelas que tinham sido dispersas, né? Então, de alguma forma, Abraão é chamado para os dispersos de Babel. Aqueles que Deus dispersou e espalhou, agora Deus vai alcançar essas pessoas através de Abraão.
Então, o chamado dele é nessa dinâmica que existe lá no capítulo 12, né? Deus diz, sai da tua terra, da tua parentela e vai. Então, esses dois verbos muito, muito fortes, né? Esse sai e esse vai, justamente eles sinalizam esse aspecto não exclusivista, voltando lá na questão que você colocou, não exclusivista do povo de Deus, mas um aspecto missionário do povo que Deus está formando através de Abraão. Eu costumo chamar esses dois verbos de identidade primária, a identidade mais profunda, enraizada do que é o povo de Deus, né? Esse povo peregrino e em missão, que é assim, sai e vai, né? Sim. Parece que aponta, sinaliza essa identidade primária do povo de Deus, né? A gente tem uma relação de fincar o pé e viver do ponto de vista num processo de pronto. Estou diante de Deus, sirvo a Deus. Por vezes as nossas estruturas de igreja apontam para a ideia do ficar, né? Enquanto a nação que Deus está formando, o protótipo que Deus está formando, é uma nação de movimento, né? É sair e ir. Então parece que na identidade primária, essencial do povo de Deus, se aponta para essa dinâmica do movimento e da missão. Sim. Eu gosto muito de pensar nisso, que esse chamado, ele não é estático. Esse chamado, ele gera movimento mesmo, né? Ele é dinâmico. Então, Deus chama, mas parece que Deus está, assim, sugerindo, né, que esse chamado, ele vai exigir essa constante movimentação em direção a um propósito. E isso, eu acho que, de alguma maneira, se a gente já pode aplicar isso para a gente, eu acho que isso tira o nosso conforto, sabe? Sim. Eu acho que a gente sai desse espaço, né, onde a gente se sente confortável. Eu sou o tesouro de Deus. Eu saio desse espaço para a direção seguinte, para pensar, ok, como tesouro de Deus, esse privilégio ele vai me direcionar também para uma responsabilidade, né, para uma missão. Eu vejo assim, para ajudar o estudante em casa, para você perceber como essa ideia do sai e vai é tão presente nas Escrituras, né? Essa lição, a gente falou na primeira lição, a gente fez a primeira lição com o pastor Silvio, e lá a gente apontava a introdução da lição, né? Que a espinha dorsal, parece que da Bíblia, são as alianças, né? Um Deus de alianças, e a espinha dorsal são as alianças. Nesse processo de aliança, mesmo nelas, o sai e vai está presente. Em Adão e Eva está presente, para ser representante, não para o jardim, mas ele é representante para toda a criação. E em algum momento, por conta da queda, ele precisa sair e ir. Abraão sai e vai. Para a gente pensar em Moisés, ele sai do Egito e vai para a missão. Davi sai de trás das ovelhas. Aí, para a gente não ficar ponto a ponto no Antigo Testamento, Jesus. Ele sai e vai. E aí ele diz em João 20:21, assim como o Pai me enviou, eu vos envio, né? Então ele sai do seu lugar, assume a forma humana, vive entre nós como servo até a morte de cruz. Ele sai e vai. Pedro é chamado para sair e ir. Você não mais será pescador, você vai ser pescador de homens. Mateus é chamado para sair de trás da mesa da coletoria. Paulo é chamado para sair e ir aos gentios. Pedro, na sua carta, vai dizer que ele escreve para os irmãos dispersos, porque a igreja tem sempre essa identidade da dispersão, né? De povo peregrino em missão, e ele vai dizer lá, Pedro diz e Paulo diz aos filipenses que o povo de Deus é um povo peregrino, que a nossa terra não é aqui, que a gente está em busca dela. Então esse sai e vai, ele está presente em praticamente todos os chamados dos homens de Deus e mulheres.
Alguns vão chamar, você usou aqui a expressão de, como é que você disse? Que o sai e vai é identidade primária? Identidade primária, né? Alguns vão chamar isso do próprio DNA. Esse é o DNA do povo de Deus. Ou seja, isso está assim, impregnado em nós. O sai e vai faz parte da nossa vida, né? Faz parte do nosso propósito, esse sai e vai. E muito bem colocado, eu acho que desde o início até o fim. E isso alcança a gente. Esse chamado abraâmico aqui, ele faz todo sentido para mim hoje, para você hoje, né? Para quem está assistindo a gente. A gente não é chamado para vir e ficar. Sim. A gente é chamado para sair e ir. Esse é o nosso chamado. Para você pensar na igreja local, você precisa ler a história da igreja de Antioquia, né? Porque você tem 5 líderes ali, que eu não vou lembrar de todos os nomes agora. Também não. Mas o primeiro nome que é apresentado é Barnabé e o último nome é Paulo, que são 5 líderes. Menahem, Barnabé, o chamado Níger, enfim, e Saulo. Nessa igreja local, instruídos pelo Espírito, é chamado para sair e ir, né? Barnabé e Saulo são escolhidos e abençoados pela igreja local para sair e ir em missão. É muito interessante. Mas vamos voltar aqui para a lição, porque eu acho que agora vai dar para você ajudar os nossos irmãos a pensar nessa... O que é ser tesouro de Deus? O que é ser povo exclusivo de Deus? Porque aqui a gente olha um pouquinho mais amplo, não só o verso 5, mas do verso 3 a 6. Ali, o que nós temos são 3 designações para Israel. Quais são elas? Comente sobre elas. Tá. Vamos lá. O texto vai chamar Israel de propriedade exclusiva de Deus. Muito bem. Reino de sacerdotes e nação santa. Então, essas são as 3 designações que vão aparecer aqui nesse trecho, né? Vale a pena voltar um pouquinho nessa história para lembrar aquilo que você colocou aqui anteriormente, que Israel agora já está num outro momento, né, da sua história. Eles estão num momento de escravidão. E aí aparece de novo aqui a figura de Abraão. Por que Deus busca Israel do Egito? Porque ele se lembra de uma aliança que ele fez com Abraão. Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, você será pai de uma grande nação. Deus agora lembra, eu fiz uma promessa para Abraão, eu vou resgatar meu povo. Ele vai usar Moisés para resgatar o seu povo, liberta, né, o seu povo da servidão de Faraó. A gente sabe que o Faraó, ele tem essa conotação de Deus, né? Ele se reconhece como Deus e ele é adorado também como Deus. Então, há uma estratégia de Deus também tirar o seu povo de lá. Deus não está apenas libertando o seu povo de uma escravidão física, mas Deus também está libertando o seu povo dessa própria servidão a Faraó, para que o povo estivesse livre para, de fato, cumprir a sua missão, que é a adorar a Deus e ser direcionado a outros povos. Então, essa liberdade que Israel agora tem, essa liberdade, de alguma maneira, ela tem que lembrar Israel do seu propósito. Ok, agora nós somos livres. O que a gente faz com essa liberdade? Nós somos salvos. O que nós fazemos agora com a nossa salvação? Então agora Israel pode cumprir de fato o seu papel, que é o papel dado para Abraão, o papel de abençoar todas as nações. Então Israel não pode se orgulhar dizendo assim, ok, nós fomos salvos e os outros não foram. Não, Israel agora tem que dizer, nós somos salvos para levar salvação para outros. Nós fomos abençoados para abençoar outras pessoas também. Então, é nesse sentido, nesse discurso, né, de lembrar o propósito de Israel que aparecem essas 3 designações. Vocês são um povo de propriedade
exclusiva de Deus. Isso é um grande privilégio. De todos os povos, Deus escolheu a nação de Israel para pertencer a Ele de maneira especial. Isso é um grande privilégio. Segundo, vocês são um reino de sacerdotes. E aí a figura do sacerdote no Antigo Testamento é muito emblemática, como aquele que faz essa ponte entre Deus e as pessoas. Então ele tanto leva as pessoas, né, até Deus, quanto de alguma forma ele traz a presença de Deus também para as pessoas. Então quando Deus fala para Israel que Israel é uma nação é um reino de sacerdotes, isso deve ser muito significativo para eles. Às vezes eu fico pensando, Júnior, que para a gente hoje, quando a gente tenta resgatar, por exemplo, uma das ênfases da Reforma Protestante, que foi o sacerdócio universal de todos os crentes, a gente tem que fazer assim um esforço muito grande para entender, para transmitir essa mensagem. Porque, de alguma forma, ela não fez parte, né, da nossa construção histórica, né? Mas para Israel, não. Eles estão diante de uma figura ali emblemática para eles. Quando Deus diz que esse povo é um reino de sacerdotes, parece que Deus está dizendo, olha, vocês são meus representantes. Sim. Vocês me representam, vocês são o elo que eu tenho o elo que eu tenho com as pessoas. Vocês é quem podem fazer essa ligação. Vocês me levam para as nações e vocês trazem as nações até a mim. Eu acho interessante isso aqui. Tem um pastor muito querido nosso, né, professor, que ele usava aquela expressão da missão centrífuga e da missão centrípeta. Sim. Do povo de Deus, né? Um abraço para o pastor José de Oliveira Neto, né? Exatamente, ele usa bastante essas duas expressões. Mestre em Israel, pastor José de Oliveira Neto. E essa ideia do centrífuga é a ideia do sair, né? Do atrair para fora, né? E a ideia do centrípeta, da missão centrípeta, é quando a gente atrai para dentro. Israel, acho que de alguma maneira, ela vive essa missão simultaneamente. Ela tanto é desafiada a ir, isso é muito claro com Abraão, mas ela também é desafiada a atrair pessoas. E essa figura do sacerdote, eu acho que ela representa muito bem isso. Porque ele tanto leva quanto ele traz, né? Sim. Ele leva a presença de Deus, mas ele traz Deus também até a presença das pessoas. Intermedia. Ele faz esse intermédio da relação. Esse papel. Essa é a segunda designação. E a terceira é a ideia da nação santa, que acho que também vai nessa linha, né? Sim. Por que Israel é uma nação santa? É uma nação separada por Deus, para Deus, mas é uma nação que vive um estilo de vida que de alguma maneira mostra a Deus para as pessoas. Evidencia que essas pessoas são servas de Deus, elas vivem para Deus. Tudo que elas fazem, a maneira delas viverem é algo que atrai as pessoas. Então é uma santidade não isolacionista, sabe? Sim. Não é uma santidade que se isola. Ok, para eu ser santo, então eu preciso ficar dentro do templo. A maior parte da nossa vida a gente passa fora do templo, né? Isso. Então essa santidade de Israel é uma santidade que sai, que vai, né? E não que fica. Eu digo que o lugar mais fácil da gente ser crente é dentro da igreja. Sim. E quando a gente sai da porta para fora ali, é que de fato a gente vive o desafio de ser uma nação santa. Eu acho que os três conceitos, quando a gente une os três conceitos, fica mais completa essa ideia do povo de Deus. Propriedade exclusiva. Só que como propriedade exclusiva, Deus ele não é mesquinho. Não é uma propriedade exclusiva. A ideia da propriedade exclusiva é construir, a partir desse povo, uma nação de sacerdotes, um reino de sacerdotes e uma nação santa. A gente não pode perder os três conceitos, né? Porque quando a gente dá ênfase na propriedade exclusiva e na nação santa, a gente passa a entender o reino de sacerdotes como um sacerdócio para dentro, né?
A gente é um intermediário de Deus para o próprio Israel. Enquanto que aqui, em todo o texto, está claro que é um reino de sacerdotes para as outras nações. Então, esse item precisa fazer com que a gente pense a exclusividade. Então, somos propriedade exclusiva? Sim, porque Deus nos separou. E aí eu já incluo aqui a nação santa. Eu costumo chamar isso, quando converso sobre esse assunto dessa santidade de Israel e a santidade da igreja, que a proposta, seja do Kadosh, a ideia do Kadosh no hebraico, ou a ideia do Agios, do grego, tem sempre um conceito, não somente da santidade isto é, separar-se das coisas, separar-se das pessoas, separar-se das relações, mas traz também o conceito da santidade para, isto é, ser capacitado, aparelhado para ir, para ser, para ter um estilo de vida tal no meio das outras nações, no meio das outras pessoas, que seja sal e luz, que tenha a capacidade de influenciar positivamente. Para isso, quando a santidade é olhada somente nesse sentido que você falou, no sentido da exclusividade, do afastamento, nós perdemos a proposta da formação do povo de Deus, que é uma santidade para ir até as pessoas por meio desse estilo de vida e ser ali esse protótipo do grande plano de Deus para a humanidade. Sim. A lição coloca que esse povo tem como característica uma vida integralmente transformada e, ao mesmo tempo, notadamente diferente. Então, nós somos transformados por Deus e é evidente a diferença que há entre aquele que entendeu o propósito e o chamado de Deus e aquele que ainda não o compreendeu. No entanto, tudo isso é vivido, acho que para facilitar aqui o que a gente está tentando dizer, né? De maneira misturada. A gente não vive isso no isolacionismo, né, de um grupo que se fecha para os demais. A gente vive isso no convívio. Uhum. Eu acho que é Pedro que fala isso, né, que nós somos chamados para viver exatamente no meio, expressão que você usou, de uma geração perversa e corrupta. Uhum. Então, como é que a gente, como nós vivemos como nação santa diante de uma geração perversa e corrupta? Não é a parte dela, mas é dentro dela, é no meio dela. É ali que a santidade pode ser visível, que ela pode ser percebida, que a gente pode ser notadamente diferente. Porque eu e você somos salvos, somos transformados, somos santos, separados por Deus. A gente não vai perceber claramente, né, num grupo de cristãos, essa diferença que a Bíblia está desafiando a gente a viver. Uhum. Essa diferença, né, em tudo, ela é percebida justamente no meio de pessoas que não têm os princípios, os valores que Deus ele propôs para a gente como seu povo. Muito bem. Esse é o assunto, inclusive, da pergunta de número 3, porque ela vai apontar para a ideia que isso vai representar, vai apontar para um estilo de vida. Deuteronômio 4:6 vai dizer assim: portanto, guardai-os e cumpri-os. O quê? Os estatutos e juízos de Deus, né? Porque esta é a sabedoria de vocês e esse é o entendimento de vocês aos olhos das nações, que ouvirão os estatutos e dirão: certamente esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Então, assim, por meio desse estilo de vida, baseado nos princípios, estatutos e juízos de Deus, que Israel deveria e poderia atrair as outras nações. As outras nações olhariam, ouviriam, veriam e falariam: olha que nação sábia. Porque nesses estatutos tem princípios de caráter moral, tem princípios de cuidados com a natureza, tem questões relacionais, cuidado com homens, mulheres, crianças, viúvas, pobres,
aspectos da economia, aspectos do convívio na cidade. Então, a lei, representada principalmente nos 5 primeiros livros, né, da Bíblia, o que a gente chama de Pentateuco, né, os livros da lei, ela apresenta uma ampla gama de conceitos da forma como Deus diz assim, olha, como vocês vão se relacionar comigo, como vocês vão se relacionar uns com os outros, na família, entre amigos, nos negócios e com a natureza. Isso. Então, esse estilo de vida é o ponto de atração, a maneira como se vive, mas as pessoas têm que ver e ouvir, né? Por que Israel fracassa nessa missão? Justamente porque não consegue compreender a finalidade do seu chamado. Uhum. Por que foram chamados? E aí eu acho que, para não ficar só acusando, né? Sim. Israel, eu acho que Israel erra onde a gente erra, né? Isso. Israel erra onde nós erramos também. Porque Israel tinha tudo para acertar. Como você falou, Deus deu para eles a lei e eles conheceram a sabedoria de Deus. Então, se você tem aqui as regras definidas, né? Ó, vivam dessa forma. Se você conhece a sabedoria de Deus, agora é só executar. Então, Israel tinha tudo para fazer. Uhum. Nós temos tudo para acertar também. Uhum. Porque nós também conhecemos a sabedoria de Deus e nós também conhecemos os mandamentos de Deus, a lei de Deus. A gente também tem tudo para acertar. Quando a gente erra, quando a gente acha que isso não tem nada a ver com esse sai e vai. Quando a gente acha que isso é só para a gente se sentir bem. Então, Israel, de alguma maneira, ela se orgulhou. Ela disse assim, olha só, de todas as nações do mundo, Deus escolheu a gente. Então, nós somos esse povo. Então, Israel se tornou essa nação que começou a viver de maneira arrogante, inclusive, para dizer, nós somos melhores do que aqueles a quem Deus não escolheu. Nós somos o povo. Nós somos os escolhidos. É aí que Israel, ela, como nação, erra, porque ela deixa de cumprir a sua finalidade. Como a lição diz aqui, ela não leva em conta que era um povo chamado a fim de quê? Uhum. Para que Deus chama Abraão? Gênesis 12. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão é chamado para abençoar a gente, para abençoar pessoas. Isso acontece, né, com Abraão, onde ele passa, as pessoas são abençoadas. A gente lembra que na sequência ali, José, né, talvez é uma evidência muito, muito, muito forte, né, daquilo que é o desafio de Gênesis 12. Porque onde José está, ele é abençoado, ele abençoa pessoas, né? Ele está no meio da sua família, tem todo aquele contexto, ele é vendido, mas ele vai parar lá na casa do Potifar, Potifar é abençoado, ele vai parar na prisão daqui a pouco, quem está na prisão é abençoado, daqui a pouco ele é governador do Egito. E as pessoas do Egito são abençoadas através de José. Então, e depois as famílias da terra. E todas as famílias da terra. Então, Pedro vai lembrar essa ideia, né? E aí ele resgata essas designações lá no 2º capítulo da sua carta. Ele fala assim, ó, vocês, agora ele está falando já com outro povo, né? Chamado igreja. Vocês são nação santa, sacerdócio real, povo adquirido. E aí ele coloca essa expressão lá, a fim de quê? Isso. A fim de quê? Você acha que esse fracasso é uma falta de compreensão de ser nação santa, dessa santidade? Aquela que a gente falava há pouco, né? Porque o a fim de quê aponta para uma santidade não uma santidade né? Sim. Não é uma santidade de separação, é uma santidade de ser um povo separado para ser luz para as nações, né? Sim. Eu acho que essa situação de Israel é um equívoco do que é ser uma nação santa. Israel se equivocou, achando que ser uma nação santa era viver de maneira fechada e exclusiva. Quando o desafio era justamente o contrário, era viver como
era ser um povo que não vive para si mesmo, ser um povo que vive em função de outros. A gente vai caminhar para a igreja daqui a pouco, né, no Novo Testamento, e a gente vai lembrar justamente isso. A igreja é a única organização, né, alguém disse, que não vive para os interesses dos seus próprios membros. Não vive para si mesma, mas ela é chamada para viver em função de outros. Ela é apontada para outros, ela é dirigida para outros. Deus está no meio de um processo, né, de salvação da humanidade. Deus escolhe esse povo e Deus diz assim, ó, vocês vão me ajudar nisso aqui. Só que Israel não entende. Ele acha que essa escolha é só para torná-lo especial e não para enviá-lo em missão, por onde eles passam. Aqui na lição, diz assim, Israel preferiu apenas os privilégios e não a responsabilidade, apenas a salvação e não o serviço. Quis receber as bênçãos de Deus, mas não mediá-las para as outras pessoas, né? Tem um autor, e eu acho que isso é importante para você, estudante, pensar seriamente nisso, nesse tema e em tantos outros. Se não me engano, é o N.T. Wright, lendo um dos seus livros, ele usa uma expressão que eu gostei muito e guardei, e tenho usado em algumas situações, que as estruturas teológicas, elas são como volumes de um amplificador, né? De uma regulação que você faz ali de grave, agudo, médio, né? Quem entende de som está entendendo melhor o que eu estou falando, mas o que ele quer dizer é assim, por vezes, os nossos erros teológicos é quando a gente dá uma ênfase em um único botão de volume e silencia completamente o outro. Aqui é um desses casos em que nós precisamos regular os dois volumes. A ideia de exclusividade nação santa e a ideia de povo sacerdotal. Quando a gente regula, a gente encontra o equilíbrio entre a santidade enquanto povo separado, com um estilo de vida baseado nos princípios, valores e ordenanças de Deus, mas também isso não aponta, quando só esse volume é ligado e o outro zera, a gente está diante de um povo que entende que a melhor maneira de se viver no mundo é completamente isolado e distante de tudo aquilo que acontece no mundo. É um desequilíbrio teológico. Isso. Você se entende como chamado, escolhido, mas ao mesmo tempo não como enviado, né? Não como alguém para demonstrar, para ser a maquete, para todo mundo ver. Aí quando você regula o outro botão, aí você encontra equilíbrio. Para o afim de quê? Para ir até as nações. Óbvio que o contrário é verdadeiro. Só ligar um botão e não ter aqui o estilo de vida, zerar esse botão, aí você deixou de ser. É o que muitas vezes aconteceu com o próprio Israel, né? Na ânsia do isolamento, se isolou, mas quando teve que se relacionar, se corrompeu. Se perde nos deuses das outras nações, ao invés de ser a influência positiva. Na ânsia do isolamento, quando teve que se relacionar, se corrompeu. A igreja, eu acho que às vezes, no medo da corrupção, o que é justo, ela se isola, deixa de aumentar o volume de ser nação sacerdotal e ir fazer a diferença na vida das pessoas. E às vezes, quando vai, ela se esquece da responsabilidade do estilo de vida, né? Sim. É o desequilíbrio. Muito bem, vamos seguir aqui. A gente precisa passar pelo profeta Jonas. A pergunta 4, em que sentido a história de Jonas demonstra exatamente o que Israel não deveria fazer? Talvez Jonas é uma maquete, né? Ao avesso, de como Israel se comportou. Ela deveria ser um tipo de maquete e Jonas representa a maquete que Israel se tornou, né? Distante do projeto do arquiteto, de quem desenhou o plano que é Deus. Sim. Deus chama Abraão e Deus diz, Abraão, sai e vai. Agora Deus chama Jonas e diz, Jonas, sai e vai. O primeiro foi, né? O segundo diz, não vou. Então Deus manda ele para Nínive e ele vai para Tarsis. Ele até vai, né? Mas ele até vai. Ele vai totalmente o oposto do que Deus mandou ir. Completamente. Então ele nega o chamado de Deus para ir. E aí o chamado de Jonas também, para ser justo com Jonas, né? Não é fácil. Deus está chamando Jonas para pregar para uma nação assíria cruel, violenta, com histórico de terror, né, sobre as demais nações.
E agora Jonas tem que pregar para essas pessoas. Então, talvez Jonas até tivesse boas justificativas, né? Mas Jonas faz aquilo que Deus não pediu para ele fazer. Ele se nega ao chamado, ele foge desse chamado para fazer a missão nesse lugar desconfortável que é a Síria, né? No meio dos ninivitas. Então, parece que Jonas, ele acredita que, enquanto chamado, escolhido, esse privilégio é exclusivista. Sim. Então, o Deus de Jonas é o Deus de Israel. O Deus de Jonas é o Deus dos hebreus. Não é o Deus dos assírios. Isso. Para tentar resumir a história de Jonas aqui, né? É por isso que ele se nega. Ele é extremamente nacionalista. Ele é extremamente... exclusivista. É por isso que ele se nega. E aí a gente vai ver aquela construção da história. Daqui a pouco ele vai parar de novo lá, onde Deus mandou ele ir. Ele começa a pregar. A motivação de Jonas parece que não é a melhor, né? Quando ele começa a pregar também. Sim. É uma pregação que induz para a destruição, né? Vocês vão ser destruídos, Deus mandou avisar para vocês. Mas Deus resolve amar aquele povo. Deus resolve amar os ninivitas, Deus resolve que não vai mais destruir os ninivitas. E aí Jonas, ao invés de ficar contente com isso, Jonas fica extremamente desgostoso, Sim. irado, pede para si a morte. E aí Deus vai dizer para Jonas, você teve alegria com coisas pequenas que aconteceu aqui há pouco, né? A história da árvore que serve cresce, sombra para ele, produz sombra. Aí Deus diz para ele, você não plantou essa árvore, você não regou, você não fez ela cresceu num dia, no outro dia morreu, e você teve compaixão. Então, é razoável o que você está sentindo? Deus pergunta para ele. Sim. Eu não vou ter compaixão da grande cidade de Nínive, no qual tem mais de 120 mil homens que não sabem discernir o que é certo e o que é errado, né? Não sabe o que é mão direita e o que é mão esquerda. E a história, ela termina assim, né? Sim. Você sabe que eu ouvi uma pregação muito interessante sobre Jonas e eu falei, faz sentido esse negócio. Que alguém disse assim, essa história não tem fim, né? A história de Jonas. Ela acaba no capítulo 4 ali. Com a pergunta de Deus para Jonas, Com a pergunta. E aí, o que eu ouvi trazia uma afirmação de que, muito provavelmente, Jonas, ele se converteu. É mesmo? Muito provavelmente, Jonas, ele mudou de ideia. Porque o pregador dizia assim, como a gente saberia de uma história como essa hoje, né? Quem contaria uma história tão vexatória, né, quanto essa sobre si mesmo, se não tivesse de alguma forma sido transformado e mudado nas suas convicções? Aí me acendeu a esperança, né? Quem sabe Jonas mudou de ideia ao final de toda aquela lição. Então, quem sabe também a gente, Júnior, não precisa mudar, né, as nossas convicções, as nossas opiniões a esse respeito. Sim. E parar de achar que Deus é o Deus só dos hebreus, só de Israel, é só o meu Deus, e entender que Deus é o Deus de todas as nações, inclusive aquelas que a gente mais tem, sabe, aquele desejo de ficar longe delas. Exatamente. Deus é o Deus de todas as nações. Esse chamado, essa santidade é a santidade não é a santidade para se fechar, mas é a santidade para sair. Nínive talvez representava tudo aquilo que um servo de Deus deveria viver distante. Por toda a idolatria, violência, corrupção. Nínive representava o local em que o servo de Deus não deveria estar. Do ponto de vista do estilo de vida, eu acho que a afirmação continua sendo plenamente verdadeira. Mas Nínive, do ponto de vista do grande plano de Deus, representa tudo aquilo onde o servo de Deus deve estar, a fim de que anuncie as grandes obras de Deus, os juízos de Deus, o amor e a misericórdia de Deus, para que essas pessoas possam também se tornarem servos, filhos e filhas de Deus. Sim. Esse é o equilíbrio. A gente vai falar agora do Novo Testamento, nosso tempo está acabando, né? Mas esse é o equilíbrio que a igreja precisa entender como nação santa, né?
exatamente no lugar que não devemos estar enquanto estilo de vida, é o lugar que devemos estar enquanto aqueles que anunciam sermos sal e luz do Evangelho, como Jesus propõe, né? Não se põe uma lâmpada embaixo de uma mesa, ela fica num lugar alto. O sal, ele precisa ter contato com aquele alimento, aquela porção que pode se corromper, para justamente preservar, né? Sim, e para mim, para mim, Nínive representa o nosso desconforto na missão. Sim. Nem sempre a gente vai conseguir seguir, né, na ideia do id, né, enquanto vocês estão indo, né, façam missão. Nem sempre a gente vai conseguir ir de maneira confortável. Às vezes nós vamos nos deparar com cenários, com situações, com pessoas que são assim absolutamente desafiadores para a gente poder caminhar com eles. Mas é no meio dessas pessoas que a gente vai ser de fato representante do Senhor. Bom, estamos acabando aqui, Alex, o nosso tempo é curto. Eu penso que a gente já meio que foi fazendo isso ao longo da lição, né? Mas essa última questão sempre nessa série de lições sempre faz essa ponte com o Novo Testamento. E é justamente para tentar entender o quanto essa nação santa em Israel é reconhecida na sequência na igreja. Isso é, essas várias referências da comunidade de Israel, se elas estão presentes na igreja. E quais os meios para a igreja realizar essa missão. Com base principalmente ali no texto que você acabou de citar, né? Enquanto vão, façam discípulos de todas as nações, Mateus 28:19, mais conhecido como Ide por todo mundo. Sim. E o Atos 1:8, que aponta para a ideia da presença e do poder do Espírito para ser testemunha em todas as nações, né? Sim, eu acho que tudo isso tem a ver com essa nova era, esse novo tempo que surge com a chegada de Jesus, que a gente chama de Reino de Deus. Ele chega e ele diz que o Reino de Deus chegou, o Reino de Deus agora é instaurado, não em plenitude ainda, mas ele já está entre nós. E aí Deus vai, agora no Novo Testamento, criar uma nova comunidade. Se Israel falhou na sua compreensão do seu chamado no Antigo Testamento, agora no Novo Testamento Deus cria uma nova comunidade. Cristo é o próprio fundador dessa nova comunidade. Mateus 16, ele edifica, ele sustenta essa comunidade e ele a chama de igreja. E essa comunidade chamada de igreja, tudo aquilo que é atribuído a Israel no AT, agora no Novo Testamento, ela também recebe as mesmas designações. Paulo vai dizer que essa comunidade agora é o Israel de Deus, ela é a descendência de Abraão, ela é composta pelos eleitos de Deus, ela é os ramos da videira. Isaías fala que a videira era Israel falhou em produzir os frutos. Agora, quem produz esses frutos é essa nova comunidade chamada igreja. Paulo vai chamar essa comunidade de filhos de Deus, vai chamá-los de povo de Deus. Paulo vai chamar também essa comunidade, aliás, Pedro, né, no texto que eu já citei aqui, vai chamar essa comunidade de geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. E Jesus pega essa comunidade e ele faz o mesmo que já havia feito com Israel no Antigo Testamento. Ele diz, agora vocês, Mateus 28, agora vocês saem e vão. Vocês vão sair e ir agora. E vão fazer discípulos. E Atos 1:8, para fazer um paralelo aqui com aquilo que a gente pode chamar de certidão de inauguração, né, dessa comunidade, certidão de nascimento dessa comunidade, igreja, que é o Pentecoste, ali em Atos 2, Atos 1:8, a promessa de que esse desafio só poderia ser cumprido mediante o poder do Espírito Santo. Então, acho que a gente tem duas garantias. Mateus 28, a gente tem a garantia da presença de Deus todos os dias. Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos.
É nessa garantia que a gente pode fazer missão, a garantia que a gente não está sozinho. E apoiados no poder do Espírito Santo. Recebereis o poder do Espírito e serão minhas testemunhas. Em Jerusalém, que é mais confortável, mas e também em Samaria, que vai ficar Judéia, desconfortável, Nínive, Campinas, São Paulo, até os confins da terra. Muito bem, graças a Deus. Essa é a nação santa. Essa a nação santa não é só a nação da exclusividade, mas é a nação sacerdotal, e a igreja recebe esses mesmos referenciais. Para que você possa deixar suas palavras finais e a oração final aqui, eu penso que é interessante perceber nesse processo todo, com certeza vai ser tema para outras lições, mas Israel, enquanto nação sacerdotal que falha, aponta para a maquete perfeita que se torna Jesus Cristo, o Messias de Israel. Ele é o Messias de Israel aponta exatamente para o que Israel deveria ter feito. E esse Messias de Israel, olhado de Israel, a gente olha para frente para encontrar Jesus, a expectativa do Messias. Quando o Messias chega, ele aí sim aponta para que a igreja faça como ele fez. Porque se tem alguém que é propriedade exclusiva de Deus, senão o Filho unigênito do Pai, se tem alguém que tem a santidade, senão o Filho unigênito do Pai, mas se tem alguém que foi enviado em missão, senão o Filho do Pai que cumpriu a maior missão, a parte mais importante estratégica da missão, por meio da cruz, é Cristo Jesus, e ele nos envia como foi enviado. Então, a nação de Israel e a igreja, elas encontram resposta na sua maneira de ser nação santa no próprio Cristo. Pastor Alex, muito obrigado. Deixe suas palavras finais e oração para a gente encerrar. Obrigado, Júnior. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui. Queria dizer para você que está participando desse momento que a igreja é a comunidade de Deus no Novo Testamento e você faz parte dessa igreja. Deus convidou a sua igreja para fazer parte da sua missão no mundo, então Deus convidou você para fazer parte daquilo que Ele está realizando agora. Onde Deus te colocou, né? No seu trabalho, na sua escola, na sua família, entre os seus vizinhos, na sua igreja, aonde Deus te colocou, viva como povo de Deus, como nação santa, tenha um estilo de vida que atraia pessoas para Deus, que pessoas possam ser direcionadas à salvação através de você. Em nome de Jesus, tá bom? Deus te abençoe. Vamos orar? Vamos orar. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu aqui juntos de estudo. Obrigado por entender que o Senhor sempre teve um povo ao longo da história. O Senhor sempre direcionou o seu povo para o cumprimento de uma missão. Anteriormente, esse povo se chamava Israel, era a nação de Israel. Hoje nós entendemos pela sua palavra que esse povo é a igreja da qual nós fazemos parte. Por isso, nos ajude, nos capacite, nos dê a convicção da sua presença todos os dias na nossa vida e o poder do Espírito para que a gente possa viver como nação santa e cumprirmos a finalidade para a qual fomos escolhidos e chamados pelo Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Alex, obrigado. Obrigado você que nos acompanhou até agora. Que Deus continue te abençoando através desses estudos. Semana que vem a gente retorna com mais um estudo da série de lições O Deus das Alianças e a gente espera você. Continue compartilhando os nossos conteúdos para abençoar outras pessoas que possam conhecer mais a palavra de Deus e o Deus da palavra. Deus te abençoe. Uma boa semana.